Olá e bem-vindos. A história da Índia é uma daquelas narrativas que parece quase infinita, uma das mais antigas e ricas do mundo. É como uma tapeçaria gigante tecida ao longo de milhares de anos. E é precisamente essa epopeia que vamos tentar desendilhar aqui, dividindo-a em 5 grandes atos para conseguirmos acompanhar. Ok, então o nosso percurso vai ser este. Começamos bem lá atrás, nas primeiras civilizações, depois avançamos para os grandes impérios, exploramos a chegada de novas culturas, o domínio colonial e, por fim, o nascimento da Índia que conhecemos hoje. É um roteiro simples para uma história muito, muito complexa. E o nosso ponto de partida é mesmo aqui, nas fundações de uma das primeiras grandes civilizações urbanas do planeta. Um período que de facto moldou tudo o que veio a seguir. Esta linha do tempo ajuda-nos a perceber a escala de que estamos a falar. É gigantesca. Milhares de anos antes dos impérios romanos ou gregos, que nos são mais familiares, já se estavam a lançar as bases culturais e religiosas da Índia. Isto é absolutamente incrível, porque não estamos a falar de umas aldeias quaisquer, eram cidades a sério, metrópoles super bem planeadas. Pensem nisto. Harappa e Mohenjo-daro tinham sistemas de esgotos e drenagem que eram totalmente revolucionários para a época. É uma engenharia de fazer cair o queixo, há mais de 4.000 anos. E depois, com o período védico, aparece um conceito que se vai tornar absolutamente central na sociedade indiana: o sistema de castas. Nasce a partir dos textos que são a base do hinduísmo e cria uma estrutura social rigidíssima que, na verdade, durou milénios. Depois de séculos com muitos reinos espalhados, entramos numa nova era. Uma era de unificação em grande escala, em que impérios poderosos começaram a forjar uma identidade indiana mais coesa. A história do Imperador Ashoka é mesmo fascinante. Ele começa por ser um conquistador implacável, expandindo o império à força. Mas depois de uma batalha particularmente sangrenta, ele tem uma transformação total. Converte-se ao budismo e dedica o resto da vida a promover a paz. É uma das reviravoltas mais incríveis de um líder em toda a história. E é por isto que toda a gente fala da Idade de Ouro do Império Gupta. Reparem bem, o conceito do zero, o sistema decimal, isto não foram pequenas melhorias. Isto mudou as regras do jogo para a matemática e para a ciência no mundo inteiro. É um legado intelectual brutal. Aliás, podemos até traçar uma linha direta destas inovações até o porquê de a Índia ser hoje uma potência no setor da tecnologia. As sementes já lá estavam. Agora, damos um salto no tempo para uma nova fase. Uma fase marcada pela chegada de novas influências e pela ascensão de um dos impérios mais deslumbrantes da Índia, tanto a nível cultural como arquitetónico. A palavra-chave aqui é mistura. Os Mughals não chegaram e impuseram a sua cultura. Eles criaram uma síntese, uma fusão única. Vemos isso na arte, na arquitetura, na comida. Eles pegaram no que já existia e combinaram com as suas próprias tradições, criando algo completamente novo e espetacular, que definiu uma era inteira. E esta comparação diz quase tudo sobre o auge e a queda do Império. Com Akbar, temos tolerância, curiosidade e crescimento. Ele fortaleceu o Império ao abraçar a sua diversidade. Já com Aurangzeb, as políticas mais rígidas e intolerantes criaram divisões e conflitos que, no fundo, começaram a minar as fundações do próprio Império. E claro, é impossível falar dos Mughals sem falar do Taj Mahal. É muito mais do que um túmulo. É a joia da coroa deste período, o símbolo máximo do seu esplendor e até hoje uma das imagens mais icónicas da própria Índia. E agora a história dá uma volta de 180 graus. A chegada das potências europeias vai mudar completamente o rumo da Índia, levando a quase 200 anos de domínio colonial britânico. Esta é a grande questão, não é? Como é que uma coisa, o comércio de especiarias, levou a outra completamente diferente? O controlo de um subcontinente inteiro. Como é que uma empresa, a Companhia Britânica das Índias Orientais, se transformou numa força governante? Bem, não foi de um dia para o outro. Foi um processo lento de quase 250 anos. Começa com os primeiros exploradores, como o Vasco da Gama, depois uma batalha decisiva dá um poder imenso à companhia comercial e, finalmente, depois de uma grande revolta, a coroa britânica assume o controle direto. E é aí que começa oficialmente o período conhecido como o Raj. O legado britânico é complicado. É uma moeda com duas faces. Por um lado, uma exploração económica clara. A economia indiana foi reorganizada para servir os interesses britânicos. Mas por outro, foram eles que construíram os caminhos de ferro, os sistemas administrativos modernos, coisas que a Índia independente acabou por herdar. É uma dualidade que não podemos ignorar. E isto leva-nos ao nosso último ato. A luta apaixonada pela liberdade e, finalmente, o nascimento da Índia como uma nação moderna e soberana.
No centro de tudo isto está uma figura e uma ideia revolucionária. Mahatma Gandhi conseguiu mobilizar milhões de pessoas não com armas, mas com o poder da resistência pacífica, da desobediência civil. Foi uma tática que mudou o mundo. E esta frase resume tudo na perfeição. A ideia de que responder à violência com mais violência é um ciclo sem fim. A verdadeira força para Gandhi estava na coragem moral de não retaliar, de resistir de forma pacífica. Mas a independência veio com um preço terrível. A partição, a divisão do subcontinente na Índia e no Paquistão, foi um momento de violência brutal e provocou uma das maiores e mais caóticas migrações da história da humanidade. É uma ferida muito profunda na memória coletiva, que, na verdade, ainda hoje se sente. Mas apesar de toda a dor da partição, este foi um momento de um triunfo e de uma esperança imensos. A Índia embarcou numa experiência notável, construir do zero a maior democracia do mundo, uma nação secular e unida na sua diversidade. E a Índia de hoje é precisamente isso, uma nação de contrastes incríveis. É uma potência tecnológica e económica a crescer a olhos vistos, ao mesmo tempo continua a lutar com desafios enormes de pobreza e desigualdade. Esta dualidade, este equilíbrio entre um progresso rapidíssimo e problemas sociais profundos é o que define a Índia contemporânea. E terminamos com esta pergunta em aberto. Se há uma coisa que esta longa história nos mostra, é a incrível capacidade da Índia para absorver, para se reinventar e para resistir. A grande questão que fica no ar é, depois de tudo isto, que futuro é que esta nação fantástica vai construir a seguir?